Olá, vamos começar nossa próxima aula de geometria plana. Aula 10. Triângulos retângulos. As funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Vamos considerar, é, o, é, vamos considerar o triângulo retângulo a seguir. Né? Aqui nós temos triângulo retângulo. Por que eu sei que esse é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então, para ser um triângulo retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus. A letra grega alfa, aqui, representa a medida do ângulo marcado na figura. Então, aqui eu tenho o ângulo alfa, o ângulo formado pelos lados A e C do meu triângulo retângulo. B é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Aqui, ó. B é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, né? O cateto que está na frente do ângulo alfa. C é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. C é a medida do cateto adjacente. Por que ele é adjacente? Porque ele forma o ângulo alfa. Né? C é a medida do cateto adjacente. A é a medida da hipotenusa do triângulo retângulo. Aqui A. A é a hipotenusa. Né? Então, em um triângulo retângulo, em qualquer triângulo retângulo, nós temos dois catetos e a hipotenusa. Quem são os catetos? Os catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Tá vendo? Aqui está o ângulo de 90 graus, ele é formado pelos catetos, pelo lado B e C. Então, B e C são os catetos. O lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Esse nunca vai mudar. Né? Então, aqui nós temos, nesse triângulo, o lado A é a hipotenusa, o lado B e o lado C são os catetos. Né? Aqui, veja bem, em relação a esse ângulo alfa, quem é o cateto que está na frente do ângulo alfa? É o B. Por isso que B é o cateto oposto. Quem é o cateto que está do lado do ângulo alfa? É o C. Por isso que o lado C é o cateto adjacente. Importante. Na linguagem matemática, a palavra cateto se refere aos lados AB e AC de um triângulo retângulo. Tá? Cuidado com se refere aos lados AB e AC, porque nesse caso está se referindo, mas se eu quiser colocar o A aqui, o B aqui, o C aqui, aí muda tudo. Então, quem que são os catetos? O que eu tenho que guardar? Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo de 90 graus, tem um cateto, outro cateto. O outro lado que sobrou é a hipotenusa, né, que é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. A palavra adjacente pode ser entendida como está ao lado. Portanto, cateto adjacente ao ângulo alfa é o lado do triângulo que está ao lado do ângulo alfa. Tá? Então, aqui nós temos. Assim, podemos escrever que, olha, seno de alfa é igual à medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela medida da hipotenusa. Cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente de alfa é igual à medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. O seno, o cosseno e a tangente são chamados de razões trigonométricas relativas ao ângulo alfa. Exemplo. Dado o triângulo retângulo a seguir, calcule os valores das razões trigonométricas. Então, aqui eu quero seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Então, aqui, novamente, aqui nós temos um triângulo retângulo. Né? Por que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo alfa e o ângulo beta. Né? O lado oposto ao ângulo de 90 graus sempre vai ser hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. Né? Quem é adjacente e quem é o oposto? Agora vai depender do ângulo que eu escolher. Né? Aqui ele está pedindo pelo ângulo alfa, então o ângulo alfa, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É 5. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É 8,7. Agora, se eu escolher o ângulo beta, né? Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? Qual o cateto
que está na frente do ângulo beta? É o cateto de medida de 8,7 metros. Quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? Qual é o cateto que sai do ângulo beta? É o cateto de medida, é o lado cuja medida é 5 metros. Né? Então agora ficou fácil. Então vamos calcular seno de alfa. Qual que é a fórmula de seno de alfa? É cateto oposto, alfa está aqui, né? É cateto oposto. Quem é o cateto oposto? 5 dividido pela hipotenusa, 5 sobre 10. Quem é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cateto adjacente, né? Dividido por quem? Dividido pela hipotenusa. E quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então aqui nós temos. Então, seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, 5 sobre 10, 0,5. Cosseno de alfa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então ficou o 0,87. E a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Exemplo B. Dado o triângulo retângulo a seguir, calcule os valores das razões trigonométricas. É o mesmo triângulo, com as mesmas medidas, só que agora eu quero seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Então, vamos lá. Seno de beta. Qual é a fórmula de seno? Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Né? Então, quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o 17,4. Quanto vale a hipotenusa aqui? 20. Então, vai ser cosseno de beta. Aqui está invertido, né? Seno de beta está aqui. Que susto. Então, seno de beta é o cateto oposto, que é 17,4 dividido por 20. Cosseno de beta. Cosseno de beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por último, a tangente do ângulo beta. Tangente é o cateto oposto, está aqui, dividido pelo cateto adjacente, está aqui. Então, aqui está a resposta desse exemplo. Relações importantes da trigonometria. Em um triângulo retângulo, vale as seguintes relações para os ângulos diferentes de 90 graus. Seno de beta é igual a cosseno de 90 graus menos beta. E cosseno de beta é igual a seno de 90 graus menos beta. Tá? Um é invertido do outro. Relações métricas em um triângulo qualquer. Veja bem, até aqui a gente estava falando das relações métricas em um triângulo retângulo. Né? O que é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem que ter necessariamente um ângulo de 90 graus. Agora, o que nós vamos ver aqui é para relações métricas em um triângulo qualquer. Né? A primeira relação, qualquer, quer dizer, pode ser triângulo, retângulo ou não. Escaleno, equilátero, pode ser qualquer triângulo. A primeira relação é a lei ou teorema dos senos. Lei dos senos. O lado A está para o seno do ângulo A, assim como o lado B está para o seno do ângulo B, e assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Em linguagem matemática, podemos escrever, né, que é bem mais fácil, né? Então, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C.